Para nós ganharmos tempo, que as horas avançam com velocidade, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo. Escreveu São João, capítulo 9. Nós iremos apenas reler 3 versículos da palavra de Deus. Leremos do versículo de número 9, 10 e 11, que diz assim a palavra do Senhor. Alguns diziam: este é ele, e outros diziam: parece com ele. Mas ele dizia: eu sou. Diziam-lhe: como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e ungiu os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido me lavar, recebi a visão. Quem diz amém, irmãos? O Evangelho de João, irmãos, ele é composto por muitos milagres, em nem todos os evangelhos sinóticos são descritos. E exclusivamente nós vemos neste evangelho um único milagre que fala sobre um homem que era cego de nascença. Não há descrição nos outros evangelhos sobre uma pessoa que tinha tal enfermidade que era desde do seu nascimento. A Bíblia diz no capítulo anterior que Jesus ele teve 2 embates. O primeiro, Jesus estava sendo confrontado pelos religiosos acerca de uma mulher que tinha sido apanhada no próprio ato em adultério. E os religiosos trouxeram ela à presença de Jesus e disseram: mestre, Moisés nos disse que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A Bíblia diz que Jesus, se encurvando, escrevia na terra, como quem não tivesse dando muita atenção para aquelas acusações. Mas eles insistiram, ficaram insistindo, querendo uma resposta da parte de Jesus. E o mestre respondeu e disse: quem de vocês não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar pedra contra ela. A Bíblia diz que, começando dos mais velhos para os mais novos, começaram a largar as pedras. E Jesus, agora, irmãos, também ele encontra em outro embate, também com os religiosos, mas dentro do templo, porque os religiosos não acreditavam que ele tinha vindo da parte de Deus e começaram a falar coisas duríssimas para o Senhor Jesus. A primeira acusação que falaram foi que Jesus era um homem nascido de prostituição, ou seja, eles estavam dizendo que Maria tinha se prostituído e que Jesus era um homem nascido de prostituição. Nós vemos isso, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 41, que diz: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Isso se referindo a Jesus. Temos um pai que é Deus. A segunda acusação, irmãos, que os religiosos falaram sobre Jesus é que Jesus era um samaritano. E sendo samaritano, estava dizendo que Jesus era um mestiço, ou seja, era alguém que não tinha condição de ter comunhão com Deus. A gente vê isso também no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 48, que diz: responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano? A terceira acusação, irmãos, nesse mesmo capítulo 8, que os judeus, os religiosos fizeram contra Jesus, foi dizendo que Jesus ele tinha demônios. Sim,
Versículo de número 52 do capítulo 8 diz: disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Abraão morreu e os profetas morreram. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca morrerá. E Jesus aqui diz, irmãos, olha, Abraão se alegrou em ver o meu dia, e viu e exultou. E agora os religiosos disseram: tu não tens nem 50 anos, como pois tu visse Abraão? E Jesus enfatiza uma das palavras mais conhecidas da Bíblia e diz: na verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Os religiosos estavam a todo instante acusando Jesus, irmãos. A todo instante os religiosos estavam acusando o nosso Salvador. Uma hora de prostituição, uma hora de samaritano, uma hora que tinha demônio. Sempre os religiosos estavam acometendo Jesus de falsas acusações. Mas Jesus não dava atenção para isso e continuava fazendo a obra do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que agora no capítulo seguinte, no capítulo de número 9 do Evangelho de João, no versículo de número 1, o texto diz o seguinte: e passando Jesus, viu um cego de nascença. Diga comigo, ele viu um cego de nascença. Jesus ainda estava em Jerusalém, e quando estava caminhando, era comum as pessoas debilitadas ou paraléticos, ou até mesmo surdos, mudos, pessoas cegas, ficarem pelo caminho ou até mesmo na porta do templo, porque era a única estratégia que eles tinham para receberem alguma coisa da parte do povo. Eles não podiam trabalhar devido à sua debilidade. Mas o que eu acho interessante aqui é que no meio de tantas pessoas, Jesus ficou olhando fitamente para aquele homem. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que Jesus o viu. E a palavra ver aqui quer dizer observar. Jesus estava presenciando a vida daquele homem. Jesus estava olhando para aquele homem com atenção. Muitas pessoas hoje só querem se aproximar de quem tem status, de quem tem uma condição financeira abastada, de quem é reconhecido, de quem pode fazer alguma coisa por ele. Mas o que eu acho interessante é que Jesus sempre se aproximava das pessoas que eram desprezadas. Jesus sempre se aproximava daquele que ninguém queria se aproximar. Aqui, irmãos, quando a Bíblia deixa bem clara, em todos os evangelhos, que homens que eram tidos como indignos, como cegos, paralíticos, surdos, mudos, coxos, pessoas que não podiam fazer nada, eram tidos como pessoas amaldiçoadas por Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a gente conhece essa enfatização no versículo de número 2, quando algum dos discípulos diz assim: Senhor, mestre, rabi, quem pecou para que este nascesse assim? Ele ou seus pais pecaram? E Jesus, ele agora ratifica mais uma crença dizendo: olha, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi feito assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Foi Deus quem quis que ele nascesse assim. Existiam, irmãos, 3 crenças. Havia uma crença entre os judeus que os filhos carregavam os méritos e os deméritos do pai ou da mãe. Se o pai ou a mãe fizesse alguma coisa de errado e não pagasse, quem pagaria eram os filhos. Esta era a crença dos judeus. A segunda coisa, irmãos, que os judeus acreditavam era que um filho, ele poderia pecar até mesmo no ventre da sua mãe. E de onde eles extraíram isso? Do livro de Gênesis, capítulo de número 25, quando Rebeca se encontra grávida de Esaú e de Jacó. A Bíblia diz que quando chega os dias agora dela dar à luz, nasce primeiro E depois, agarrado no calcanhar de Esaú,
nasce Jacó. Jacó aqui, ele está sendo simbolizado como alguém que queria tomar o lugar de Esaú. Mas ora, irmãos, que criança queria fazer isso no ventre da sua mãe? Aí daí você vê qual era o nível de crendice dos judeus. Eles acreditavam que crianças poderiam brigar dentro do ventre da sua mãe. Era o que eles acreditavam. E a terceira coisa, irmãos, que os judeus eles também acreditavam, a outra crença era que existia a reencarnação. Sim, eles acreditavam nisso. É por isso que no livro de Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 16, Jesus indaga os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começam a dizer: estão dizendo, Jesus, que tu és Elias reencarnado. Outros dizem que tu és Jeremias, ou até mesmo João Batista, ou um dos profetas. E Jesus agora diz: e vocês? Quem dizes que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então, irmãos, Jesus encontrou esse personagem agora na beira do caminho e teve misericórdia dele. Mas houve alguns obstáculos a serem enfrentados aqui. E o primeiro, irmãos, que eu vejo é que Jesus, ele fez uma coisa que não fez nos outros milagres. No versículo de número 6, Jesus conversando com os discípulos sobre que ele tinha sido enviado para fazer as obras do Pai. Quando ele acabou de dizer isso, Jesus cuspiu no chão. Ele cuspiu no chão e começou a juntar aquela saliva com aquela areia, com aquele barro, e fez aquele lodo e passou nos olhos do cego. Aleluia, aleluia. E o interessante, irmãos, que quando Jesus fez aquilo dali, ele poderia muito bem fazer simplesmente como ele fez com o cego de Jericó: cego vê, a tua fé te salvou. Ou não poderia? Poderia. Ele poderia muito bem ter feito como o servo do centurião. A Bíblia diz que o centurião estava com um dos seus servos doente e não se achou digno de ir ter com Jesus. E Jesus disse: eu vou lá. E quando Jesus estava vindo a caminho da casa do centurião, o centurião mandou outro servo e disse: Senhor, o Senhor não precisa chegar debaixo do meu telhado, não. Mas dize uma palavra e será o suficiente, Jesus. E Jesus, irmãos, ele fica maravilhado com essa declaração do centurião. E a Bíblia diz que naquele momento o servo foi curado. Aí eu pergunto aos irmãos: Jesus poderia ter curado esse homem simplesmente falando ou não poderia? Poderia. Mas Jesus, ele tem a sua multiforme maneira de fazer. E ele trabalha na vida de cada pessoa de maneira diferente. Glória! Jesus, ele tem os seus métodos de trabalhar. Não pense, irmãos, que Jesus vai fazer da maneira que você está pensando. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus e encerrar, porque não dá mais tempo. Mas levante a sua mão direita em nome de Jesus e receba aí. Haverá uma surpresa. Não, receba em nome de Jesus. Haverá uma surpresa. O Criador do universo mais uma vez entrará em ação. E se for necessário cuspir no chão e fazer lodo, ele fará. Mas permita dizer essa palavra em nome de Jesus: portas serão abertas de maneiras inesperadas. Pessoas serão curadas de maneiras inesperadas. Pessoas serão tocadas de maneiras inesperadas. Sabes por quê? Porque Jesus entrou em ação. Que Deus nos abençoe.